Eu creio que os irmãos observaram nestes 5 versos que nós lemos, versos estes que falam do profeta Jonas. Os irmãos observaram que um sentimento que está nítido, que está claro nessa pessoa, chama-se descontentamento. Está claro aí Jonas descontente. Quando ele orou, com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. Desgostou-se Jonas extremamente. Jonas estava descontente, desapontado, insatisfeito, desgostoso, frustrado. Você já ficou assim? Não precisa levantar a mão não, que eu sei que ficou. A gente, como seres humanos, temos o hábito, o costume de criar para nós expectativas. E quando estas não são alcançadas, nós ficamos assim como Jonas, descontentes, frustrados, desgostosos e insatisfeitos. O que vamos tratar nessa noite, com certeza, servirá para o nosso fortalecimento em nome de Jesus. Amém. Primeira verdade que estaremos falando com os irmãos é que o descontentamento de Jonas estava fundamentado em 2 verdades. Jonas estava descontente por 2 razões. Primeiro, porque a vontade de Deus fez oposição à sua vontade. Deus tinha um projeto para Jonas e Jonas tinha outro projeto para si mesmo. E isso fez com que Jonas ficasse descontente. A vontade de Deus era que Jonas fosse à cidade de Nínive e proclamasse a condenação da cidade de Nínive, para que aquele povo se convertesse e fosse salvo. Mas a vontade de Jonas era que aquela cidade fosse destruída. Sabe por quê? Porque os ninivitas eram inimigos de Israel. Jonas, sendo judeu, se Deus destruísse toda aquela cidade, para Jonas era negócio. Para Jonas era bom, era interessante. Jonas, então, ele teve dificuldade para aceitar a vontade de Deus. A dele era mais interessante para ele. Meus irmãos, e normalmente quando nós ficamos descontentes, quando nós ficamos frustrados, quando nós ficamos desgostosos, é por essa razão. A gente quer algo, a gente projeta algo, a gente busca que algo aconteça em nós ou no nosso meio, e quando isso não se dá, quando Deus tem algo diferente, aí nós ficamos bicudos, aí nós ficamos tristes, aí nós ficamos revoltados, aí nós ficamos irados. Meus irmãos, nós temos que aprender a ser o quê? Servos. O que é que nós temos que aprender? Ser servos. O servo é aquele que precisa submeter-se à vontade de quem? Do seu Senhor. Ainda que eu possa querer algo para mim no amanhã, se isso não acontecer, eu tenho que dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o meu Senhor. E nós não temos razões para ficarmos desgostosos, para ficarmos frustrados. Mas a segunda verdade, Jonas ele estava desgostoso,
porque ele estava preocupado com a sua reputação. O que provava que um profeta era verdadeiro era o cumprimento da sua profecia. Quando Jonas disse: dentro de 40 dias Nínive será destruída, o que iria evidenciar que Jonas era realmente um profeta do Senhor era a destruição de Nínive. Uma vez que Deus não a destruiu, então agora Jonas ficou como um falso profeta. Por isso ele ficou irado. Por isso para ele a vida não tinha mais sentido. Meus irmãos, isso também é natural que aconteça conosco. Basta que nós estejamos zelando mais por nós do que é por Deus, do que é pela vontade de Deus. Nós precisamos outra vez aprendermos que Deus precisa ser soberano nas nossas vidas. A vontade de Deus precisa ter primazia na nossa vida. Mas Jonas precisava aprender esta lição. Agora eu quero dizer para os irmãos que nós encontramos aqui no texto, quer dizer, destacamos nesse texto, 3 provas do descontentamento de Jonas. 3 provas do seu descontentamento. A primeira é que Jonas está no verso 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou o quê? Ficou o quê? Irado. Jonas desgostou e ficou irado. Meus irmãos, a ira é o mal que nos conduz a outros males. Não é verdade? Uma pessoa irada é uma pessoa que não tem mais controle sobre si. E é uma pessoa que pode ter atitudes de agressão, de agressor. É por isso que a ira é um mal que nós temos que lidar com ela. A Bíblia declara: deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso te acabará mal. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós não devemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Isto é, nós não podemos ficar irados muito tempo, não. Nós temos que lidar logo com a nossa ira. Nós temos que tratar logo de nossa ira. Porque senão essa ira gerará outros problemas. E trará dificuldade para nós e para aqueles que nos rodeiam. Jonas, então, mostra o seu descontentamento ficando irado. Caim também ficou irado. E Deus, vendo Caim irado, diz: Caim, por que você anda irado? Por que descaiu o seu semblante? Deus vê quando a pessoa está irada, quando o filho dele está irado. E Deus dá a este filho dele a oportunidade de se refazer, de se consertar, de voltar atrás. A segunda prova do descontentamento de Jonas está aí no verso 2. Verso 2, quando está escrito assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarso, pois sabias que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, de grande benignidade, e que se arrepende do mal. Nós vimos aí que Jonas, ele confrontou o Senhor. Quando Deus disse: Jonas, vai para a cidade de Nínive e prega, e diga para aquela cidade que eu estou triste com ela, e que ela precisa se converter, para que não seja destruída. Jonas falou: Senhor, não vou. Sabe por que eu não vou? O Senhor é misericordioso, o Senhor é tardio em irar, o Senhor é muito clemente, o Senhor vai voltar atrás. Jonas conhecia Deus. Jonas sabia quem era Deus. Jonas sabia da possibilidade de Deus se arrepender e voltar atrás, e
Jonas ficar com a sua reputação manchada. Aí Jonas então confrontou a Deus: Senhor, o Senhor sabe, eu sabia que isso ia acontecer, por isso é que eu não queria ir à cidade de Nínive. Amados, é muito bom nós sabermos que Deus é tudo isso que Jonas falou. Deus é mesmo misericordioso, Deus é mesmo clemente, Deus é mesmo tardio em irar, Deus é grande em benignidade, Deus é amor, Deus é perdoador. E graças a Deus por esse Deus a quem nós servimos. Nós precisamos, meus irmãos, fazer aquilo que Jonas não queria fazer: pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Não escolher pessoas a quem pregarmos. É para aquelas pessoas que estão muito longe mesmo. É para aquelas pessoas que estão muito má mesmo. É para aquelas pessoas que estão muito pecadoras mesmo. E nós temos que pregar a palavra, pregar o Evangelho. Porque o Senhor Jesus disse: o são não precisa de, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependido. Terceiro, Jonas ele mostra descontente no verso 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Você já ficou tão desanimado da vida assim, meu irmão? A ponto de querer morrer? Eu acho que uma meia dúzia dentro de vocês já chegaram a esse ponto. Eu tenho muitos outros problemas, isso eu não tive ainda não. Graças a Deus que eu ainda não quis morrer, não. Eu sei que cada dia eu estou mais perto dela, mas ainda não quis. Eu ainda não pedi para a minha morte. Graças a Deus. Agora, Jonas, Senhor, basta-me. Tira de minha vida. Eu não sou melhor do que os demais. Ele estava tão desalentado, ele estava tão desgostoso, ele estava tão frustrado, tão insatisfeito, que para ele a morte seria uma solução. A morte seria uma solução. Jonas, o homem de Deus, chegou assim. Eu e você não estamos livres de chegarmos a esse ponto. Todos nós somos seres humanos. Podemos sim chegar a esse ponto. Elias era outro profeta de Deus que também disse: Senhor, eu não sou melhor que meus pais. Toma de minha vida, me leva. Eu quero ir. O mundo para ele não dá bom mais não. Amados, continuando tratando do descontentamento de Jonas, nós temos que dizer que Jonas, nós vimos 3 erros de Jonas, por estar tão descontente. 3 erros de Jonas por estar tão descontente. Primeiro, Jonas era um profeta de Deus. Ele era um porta-voz de Deus. Ele era uma pessoa que Deus usava para falar em seu nome. Ele não era apenas um judeu. Ele não era apenas um homem que cria em Deus. Mas ele tinha qualidade de poucos homens em Israel. Então, ele deveria mirar nesse homem que ele era, nessa posição que ele havia recebido, nessa graça que ele havia obtido, e ser mais sossegado agora, quando Deus não fez a vontade dele, mas a sua vontade. Assim sendo, meus irmãos, eu quero dizer que, ainda que nós também possamos alguma hora ficar desanimados, desalentados, ficarmos frustrados,
nós não temos o direito de pedirmos para nós a morte, nós não temos direito de ficarmos irados, porque o Deus que cuida de nós, que provê para nós, que abençoa nós, que está conosco, que sustenta nós 24 horas por dia, se em algum momento Ele proceder diferente daquilo que nós queremos, ainda temos que dizer como João: bendito seja o nome do Senhor. Segunda verdade, Jonas, ele estava errado em estar descontente, porque ele foi uma pessoa muito usada por Deus. Foi uma pessoa muito usada por Deus. Eu queria ter o poder que Jonas teve, para chegar na cidade de Umas e anunciar o Evangelho e toda a cidade vir a se converter a Jesus Cristo. Eu fiquei 10 anos indo para Nova Veneza, pregando o Evangelho. Quando eu chegava naquela alta onde eu via Nova Veneza, eu dizia: Senhor, faz uma obra nessa cidade, converte esse povo a Ti. Já tem 5 anos que eu venho para Itaúsu, e eu oro pela cidade de Itaúsu. Eu creio que todos os dias eu tenho muito desejo da conversão desse povo, que esse povo saia do pecado e conheça o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Agora Jonas teve esse privilégio. Era para ele estar rolando no pó de alegria, era para ele estar mais do que contente por esta vez, mas Jonas estava desgostoso. Depois da salvação, depois da conversão de toda a cidade de Nínive, ele estava desgostoso. Terceiro, Jonas estava errado por estar descontente, porque Jonas era uma pessoa que teve experiência pessoal com Deus. Deus chamou Jonas, vai à grande cidade de Nínive e prega. E aí, aquilo já deveria ser uma motivação para Jonas. Ouviu a voz de Deus, soube da vontade de Deus. E quando Jonas não obedeceu, indo para outro lugar, Deus preparou um vento para soprar no navio. Deus preparou um peixe para engolir Jonas. Deus conservou Jonas vivo dentro do peixe. Deus conservou o peixe vivo com Jonas dentro do seu ventre. E Deus falou com Jonas segunda vez: vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Jonas vai e prega, a cidade se converte. E isso não foi suficiente para quebrantar Jonas, para mudar o coração do profeta. Meus irmãos, cada um de nós aqui temos tido experiência pessoal com Deus. Cada um de nós aqui, como filho de Deus, nós temos tido. Nós somos testemunhas do que Deus tem feito por nós. Ou não temos? Agora eu digo para você: quando Deus não faz algo como você quer, da maneira como você quer, você não tem razão de ficar bicudo. Você não tem razão de ficar frustrado. Você não tem razão de ficar reclamando. Temos que dizer como Jó: temos recebido os bens de Deus, porventura não receberíamos também os males? Bendito seja o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Amados, nós vimos 3 atitudes de Deus com este profeta descontente. 3 atitudes de Deus com esse profeta descontente. A primeira, nós vimos que Deus não ignorou a fraqueza de Jonas. Sabe por quê? Porque Deus sabe as nossas fraquezas. Deus não se engana comigo. Deus não se engana contigo. Deus não se engana conosco. Quando Jonas ficou descontente, quando Jonas ficou frustrado, Deus sabia que Jonas iria ficar frustrado. E Deus continuou sendo Deus desse Jonas.
Deus não é o Deus só dos fortes. Deus é o Deus dos fracos e Deus é o Deus dos fortes. Você não precisa desanimar com Deus, sabe por quê? Deus não desanima contigo, glória a Deus. Amém. Deus não desanima conosco, meus irmãos, graças a Deus. Amém. Então, Deus era o Deus de Jonas quando chamou Jonas para esse caso de Nínive. Deus continuou sendo o Deus de Jonas quando Jonas foi para outra direção. Deus foi o Deus de Jonas quando Jonas foi para o ventre do peixe. Deus foi o Deus de Jonas quando Jonas saiu do ventre do peixe. Deus foi o Deus de Jonas quando Jonas foi para a cidade de Nínive. Deus foi o Deus de Jonas quando Jonas ficou desgostoso e desanimado da vida. E aí, meus irmãos, segunda verdade de Deus sobre este profeta descontente, Deus mostrou ser o Deus de Jonas, cuidando dele e mostrando amor por ele. No verso 6, então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse o quê? Sombra. Fizesse sombra. Sobre o quê? Sobre a sua sobre cabeça. a cabeça, a fim de o livrar de quê? Desconforto. Do desconforto. Deus é assim. Você está lá, contrariado, frustrado, desanimado, e Deus está aí, cuidando de você, preparando uma sombra para curar o seu desconforto, preparando um bem para você. E aí diz o texto na continuação do verso: e Jonas alegrou-se em extremo. Por causa de quê? Da planta. Por causa da planta. Jonas alegrou-se em extremo. Jonas ficou muito alegre. Era um contrariado alegre. Era um frustrado alegre. Aquele sol escaldante do deserto. Agora veio a planta e o protege. De onde veio essa planta? Veio do Senhor, veio de Deus. Deus estava cuidando de Jonas. Deus estava preparando para Jonas aquilo que ele mais precisava naquele momento. E Deus é esse Deus. Ele prepara para mim, Ele prepara para você, Ele prepara para nós aquilo que nós mais precisamos. É por isso que a Bíblia é clara: não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque Deus tem cuidado de quem? De nós. Nas fraquezas e nas forças. Nos momentos bons, nos momentos difíceis. Nas horas favoráveis e nas horas de oposições. E Deus, meus irmãos, Ele prova, por meio desta planta, o valor daquela grande cidade de Nínive. O verso 9 e 10, onde está escrito: então perguntou Deus a Jonas. Vamos ler também o verso 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. Verso 8: e nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu outra vez para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? É por causa da planta que você está irado, Jonas? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou-se o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas
que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também de muitos animais. Deus aqui, na sua relação com Jonas, mostrou que estava cuidando de Jonas, mostrou que amava Jonas, fez nascer a planta, fez morrer a planta. Jonas ficou irado por causa da planta. Daí Deus disse: você está irado por causa dessa planta que não te custou nada. Essa planta que nasceu num dia, no outro dia morreu. E como que eu não vou ter cuidado dessa grande cidade Nínive? E aí, meus irmãos, nós vimos a palavra de Deus. A palavra de Deus terminando. Nós vimos aqui, não há uma resposta de Jonas. Nós não sabemos se Jonas ia dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, o Senhor está certo, ou se Jonas continuou bicudo. Aparentemente parece que Jonas continuou bicudo. Esse é o homem, mas esse é Deus. Aprendemos então, meus irmãos, que o descontentamento é um mal possível para todos. O homem de Deus, o homem que tem comunhão com Deus, também pode chegar a esse ponto. E aprendemos que o descontentamento, ele é possível, não é pelo fato da pessoa não ter, é pelo fato da pessoa não ser. Descontentamento é o mal que está dentro do coração. A pessoa que é descontente, ela continuará descontente, mesmo tendo o que ela pensa que a faria contente. Agora, meus irmãos, um ditado que diz assim: a pessoa que não é contente com o que tem, nunca será contente com aquilo que julga ter. Assim, esse mal, nós temos que saber, é o mal que está dentro de nós. O pecado trouxe esse mal para dentro de nós. E nós temos que pedir de Deus perdão por ele. E nós temos que buscar de Deus graça para curar dentro de nós esse mal. E concluindo, terminando, verso 1, do capítulo 4. Com isto, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E fez o quê? E orou ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, mesmo que você esteja desanimado, mesmo que você esteja descontente, frustrado, faça como Jonas. O que Jonas fez? Orou. Orou. Para de orar, irmão. Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Quanto mais frustrado, quanto mais desanimado, quanto mais iludido, quanto mais confuso, quanto mais embaraçado você sentir, ora ao Senhor. O Senhor é uma fonte de encontrar. Porque a segunda verdade da nossa conclusão vem aí no verso 5. Então Jonas, no verso 4, e disse o Senhor, por mais desgostoso que estejamos nós temos que orar, porque o Senhor vai responder. Jonas estava desgostoso, contrariado, descontente, mas ele orou, e o Senhor respondeu. O Senhor falou com ele, o Senhor tratou com ele, o Senhor mostrou amor por ele, o Senhor cuidou dele. É isso que precisa acontecer. Mas revoltado, desgostoso, desanimado que você esteja, ora, porque o Senhor vai responder. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus por esse Deus que nós temos. Amém. Nós podemos falhar com Ele, mas Ele não falhará conosco. Amém. Amém. Amém.